A maioria das pessoas está começando a usar agentes de IA, mas comete um erro crítico. Roda tudo no próprio computador. Agora pensa comigo. Você confiaria dados de clientes, automações e processos do seu negócio a algo que pode desligar a qualquer momento? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como resolver isso do jeito certo, rodando agentes com segurança na nuvem. E o mais importante, como usar isso para automatizar partes reais de um negócio com o OpenClaw. Fechou? Então bora pro vídeo. Antes de falar de automação, tem uma base que muda tudo. Onde isso roda? Quando você começa a usar agentes de IA, você não está só testando uma ferramenta, você está criando sistemas. E esses sistemas podem acessar dados de clientes, processos internos e integrações com outras ferramentas. E é aqui que entra a VPS, que significa Servidor Virtual Privado. Na prática, é como se você tivesse um computador só seu rodando na nuvem, com 3 vantagens principais. Primeiro, isolamento. Os seus dados ficam separados de outros usuários. Segundo, estabilidade. Seu agente continua rodando mesmo com o seu computador desligado. E terceiro, a segurança. Você controla o ambiente, acessos e todas as integrações. Bom, pessoal, então hoje eu quero compartilhar com vocês essa novidade que acabou de chegar aqui na Hostinger. Por quê? Agora você consegue utilizar o OpenClaw com apenas um único clique. Antigamente você tinha que configurar sua chave de API, fazer todas aquelas configurações usando o terminal. Agora não, tudo acontece de forma automatizada. Escutem aí, tenha o seu próprio agente de IA, privado, sempre ativo e pronto em 60 segundos. E aqui a gente tem as principais características. Créditos de IA prontos para uso. Os créditos de IA ativam o seu OpenClaw de forma simples. Você não precisa acessar plataformas de terceiros para gerenciar ou recarregar o seu saldo. Tudo é centralizado em um só lugar, garantindo total autonomia e praticidade. Configuração em um clique. A instalação do OpenClaw é simples, ideal para quem está começando. E por último, a segurança. Seguro e privado. O OpenClaw é hospedado em um ambiente Docker isolado, garantindo que você tenha total controle sobre os seus dados e conversas. Então tudo que você fizer aqui acontece de forma privada. Outra coisa muito interessante é o preço. Tenha tudo o que você precisa em um único plano. Então, para quem está começando, custa só R$ 30,99 por mês. Lembrando que se você utilizar o meu cupom, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você ainda ganha 10% de desconto. O que está incluso nesse plano? Instalação automática do OpenClaw, sem taxa por agente, privacidade e controle total, segurança integrada. Gerencie visualmente seus agentes de IA e fluxos de trabalho. Use diversos modelos de IA com créditos flexíveis, compatível com WhatsApp e Telegram. Caixa de entrada privada e segura. Como é que você faz para implantar? Já vou mostrar para vocês, mas é tudo muito simples. Instale um OpenClaw a um clique. Escolha um plano e deixe que o agente faça a configuração automática no seu VPS. Não é preciso conhecimento técnico. Escolha onde conversar. Conecte-se via Telegram ou WhatsApp e inicie uma conversa com seu assistente de IA em segundos. E por último, o OpenClaw está pronto para uso. Nenhuma configuração adicional é necessária. Seu assistente de IA OpenClaw já está ativo e pronto para começar a trabalhar. Antigamente, você tinha que ter um certo conhecimento para não fazer besteira. Agora não, com apenas um único clique, você já sai usando o OpenClaw. Vamos lá que eu vou mostrar tudo isso para vocês na prática. Então depois de clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, você vai se inscrever aqui na plataforma. Feita a inscrição, aqui no painel lateral, você vai ter a opção aqui OpenClaw. Aí é só clicar. Aqui nesse painel você já tem acesso aos créditos que você vai usar, aparece aqui na parte de cima, e aqui você tem o OpenClaw e já pode começar a configurar clicando aqui nesse botão. Aqui você pode escolher o seu provedor, OpenAI, Anthropic, xAI ou Nexus AI. Vou deixar no Nexus. Aqui eu tenho minha chave de API, aí ele já diz aqui, insira sua chave de API de Nexus AI para usar vários modelos. Então é isso que a gente vai fazer. Essa daqui é a minha chave, vou clicar em próximo e ele já vai começar a configurar aqui o meu OpenClaw. O processo é bem simples, em menos de 1 minuto já vai estar prontinho para começar a usar. Pronto, ele terminou de fazer o deploy, agora vem o próximo passo. Conecte o OpenClaw a um aplicativo de mensagens. Aqui você conversa com o seu assistente de IA OpenClaw e envia tarefas para ele. Eu posso conectar com o Telegram ou com o WhatsApp, mas em breve você também vai poder fazer essa conexão utilizando o seu Discord, ok?
Então eu vou clicar aqui em Telegram, aí ele já ensina aqui como você cria um bot lá no Telegram para fazer essa integração. Já tem outros vídeos aqui no canal mostrando exatamente como você faz isso. Então, como eu já tenho meu bot, eu vou pegar o token que eu gerei lá dentro e vou colar aqui nesse campo. Agora é só clicar aqui para concluir a configuração. E vejam, em menos de 5 segundos, está tudo configurado. Tudo pronto. Acesse o painel do OpenClaw e comece a construir o seu assistente com IA. Eu tenho aqui a minha chave de acesso, que eu posso copiar, deixar guardadinha, e quando eu quiser fazer qualquer tipo de integração, ela vai estar salva aqui no meu computador, ou para abrir diretamente o OpenClaw no seu computador, sem ter que fazer mais absolutamente nada, é só clicar aqui nesse botão. E pronto, já estou aqui no meu OpenClaw. Aí ele já traz aquela mensagem tradicional: olá, acabei de acordar aqui no OpenClaw. Como você quer me chamar? Em que posso ajudar? Vou colocar aqui que ele vai chamar Jarvis, que é o mais comum, né? Vou colocar o meu nome também. Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui no computador também pode ser automatizado com o meu bot lá no Telegram. Já vou mostrar isso para vocês também. Ele vai fazendo aqui algumas perguntas para te conhecer melhor, saber onde você mora, que tipo de resposta você prefere. Enfim, ele vai se transformar no meu agente pessoal. Veja que ele já pergunta aqui: o que você quer fazer agora, Gustavo? Se quiser, posso criar lembretes, organizar tarefas e rotinas, pesquisar algo rápido, ajudar com e-mails e mensagens e assim por diante. Ele pode fazer essa conexão com outras ferramentas para que eu consiga automatizar diversas tarefas usando apenas o OpenClaw. Lembrando que tudo isso está rodando na minha VPS da Hostinger, de forma totalmente privada e segura. Então, para começar, vamos criar uma base de clientes? Aí ele já respondeu: vamos. Para montar do jeito certo, me diz 4 coisas. Qual formato você quer, que tipo de cliente, quais são os campos obrigatórios e assim por diante. Aí eu tenho 2 opções. Ele diz aqui que ele pode montar tudo isso sem que eu tenha que responder absolutamente nada, ou eu posso escolher exatamente o que eu quero. Foi o que eu fiz aqui, já vou enviar e agora é só esperar ele automatizar todo o processo para mim. Pronto, ele já montou aqui o esquema, vou pedir para ele gerar o arquivo. Pronto, arquivo gerado. Agora sempre que eu colocar aqui na minha base de dados, ele vai fazer essa integração e aí eu não preciso responder a essas perguntas e nem alimentar o sistema. O próprio bot vai fazer isso por mim. Então agora eu vou pedir aqui para o OpenClaw mandar uma mensagem para o meu Telegram para a gente continuar a conversa de lá. Bom, eu vou abrir o Telegram aqui no meu computador para a gente poder visualizar melhor, mas também dá para ser feito usando o celular, beleza? Aí mandei aqui que eu quero montar minha tabela de clientes. Aí, como é apenas para efeito de demonstração, eu pedi aqui para ele criar dados fictícios. Ele trouxe os dados aqui para mim no formato CSV, mas eu vou pedir para ele transformar numa tabela de Excel para que eu possa fazer o download. Pronto, ele já mandou o meu arquivo aqui. Se eu quiser baixar, basta clicar, arquivo salvo, e aí tenho aqui a minha tabela com dados fictícios. Então perceberam como essa automatização ela é poderosa? Eu estou demonstrando aqui um exemplo super simples, mas imagine só se você tiver uma base de dados real, com clientes, telefone, CPF, contato e assim por diante. Você pode automatizar tudo isso de uma forma completamente segura, porque você está usando aqui uma VPS, isso não está solto na nuvem, está guardado no seu perfil, e a partir daí você pode pedir para o robô fazer qualquer tipo de interação com essa base de dados. Você pode automatizar, por exemplo, um atendimento. Então, se de repente o seu cliente precisa entrar em contato com você, pedindo algum tipo de informação, você automatiza isso no robô e sempre que houver esse tipo de ação por parte do cliente, o robô vai entender e vai responder por você. E uma coisa muito importante, como isso roda na nuvem, em uma VPS, você pode desligar o seu computador. Então você não precisa deixar a sua máquina sempre ligada, porque tudo está rodando na nuvem de uma forma super segura dentro de uma VPS. Agora vejam esse segundo caso, automação de processos internos, back-office. O agente pode acessar sistemas e rodar tarefas automaticamente. Exemplo direto, você tem uma planilha com clientes. O agente pode analisar quem está inadimplente, enviar notificações, atualizar status e gerar um relatório automático. Outro cenário, pedidos entrando no sistema. O agente organiza por prioridade, distribui tarefas e atualiza um painel em tempo real. Eu vou pedir para fazer uma simulação só para a gente ver como é que funciona. Vejam que bacana. Sem que eu tenha que fazer absolutamente nada, o robô está trabalhando por mim, executando todas aquelas tarefas que eu teria que fazer manualmente. Pronto, ele terminou aqui em poucos segundos e olha que interessante. Eu tenho aqui uma base fictícia com contas e assinaturas, algumas regras de aplicação. Aqui embaixo ele gerou uma tabela, análise de quem está inadimplente, e aí ele colocou aqui os detectados, Ana, padaria, clínica, Juliana, e quem está em dia é só o Carlos. Aí aqui ele gerou as mensagens que serão enviadas para essas pessoas que ainda não pagaram, fez aqui para mim uma atualização automática de status e gerou um relatório automático. Total de clientes, inadimplentes,
valor aberto estimado e aqui as ações que foram disparadas. Um lembrete amigável para Juliana, 2 cobranças formais para Ana e para a padaria e um aviso final de bloqueio para a clínica. Aí ele está me dizendo aqui, ó, se você quiser, eu adapto isso para um fluxo real em 5 minutos. Quais são os seus status? Qual o canal de cobrança, WhatsApp ou e-mail e de onde vem a planilha. Então, isso daqui é sensacional. Apenas conversando com o meu Telegram, lembrando que você também pode fazer isso via WhatsApp, eu estou enviando coordenadas para o meu robô. E eu faço isso uma única vez. A partir daí, sempre que esse tipo de interação acontecer entre a minha empresa e os meus clientes, o próprio robô vai entender e vai disparar todas essas ações de forma completamente automática. Então, é um cenário muito promissor, porque em vez de eu ter que ficar fazendo tudo manualmente, eu deixo o robô trabalhar por mim 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem ter que manter o meu computador ligado. Tudo acontece na nuvem de forma super segura. Legal, né? O que antes era manual, agora pode rodar sozinho. E a diferença aqui não é só usar IA, é montar uma estrutura que funciona 24 horas, escala com facilidade e mantém os seus dados seguros. Então, se você quiser montar tudo isso do jeito certo, com tudo rodando na nuvem, eu vou deixar um link aqui na descrição. E usando o meu cupom, você ainda ganha 10% de desconto. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!